Bom, gente, vamos lá? Então vamos começar a nossa aula, né? Só lembrando, guarde seu celular, foca bastante agora no vídeo, tá? Liga o seu computador aí, que é bom que você já vai implementando a campanha, você já vai aprendendo passo a passo, beleza? Deixa eu só explicar um pouquinho o contexto do vídeo, até para você entender. Esse foi um workshop que eu dei agora no mês de maio de 2020, né? A gente está vivendo todo esse momento de pandemia aí, e eu dei um workshop agora para 12 pessoas online, explicando a eles, ensinando como fazer essa campanha. Então, eu vou compartilhar com você, tá? E espero que você também implemente isso aí, que com certeza vai dar muito resultado para você, tá bom? Então, pode ser que ao longo do vídeo tenha algumas dúvidas, você vê que eu faço algumas interações, respondo algumas coisas, e até é bom também que alguma dúvida aqui dos alunos pode ser alguma dúvida sua também. Beleza? Vamos lá, vamos à obra, liga o computador aí, foco total e vamos aprender. Um abraço. 600, se for uma cidade maior, dependendo do volume de investimento do cliente, você pode cobrar tranquilamente 900, R$ 1.000 aí recorrente, porque ele vai estar vendo o resultado, tá? E é um tipo de campanha que funciona muito bem. Então, assim, é uma campanha também que, para quem está começando, assim, ela é um pouco mais amigável, tá? Ela não é tão complexa como a gente pensar numa campanha maior de e-commerce, etc. E aplicando as técnicas direitinho, com certeza vocês vão ter resultado. Beleza? Então, bom, eu vou falar um pouquinho sobre um pouquinho de mim, né? Então, quem que é o Chicão? Apaixonado em ajudar os clientes a vender e atrair potenciais clientes usando a internet, né? Eu já estou nessa área aí há mais de 10 anos, atuo no marketing digital, na parte de performance aí, eu já tenho pelo menos 7, né? E já trabalhei em grandes agências de mercado, e aí acaba que nessas grandes agências eu vi que o cliente pequeno ele não tinha oportunidade nem de bater na porta lá, porque uma agência grande ela cobra um FII de 5, 6, 10 mil reais. Então, ela está buscando clientes que têm um grande volume de investimento e ela não quer aquele cliente pequenininho que vai investir 300, 400 reais e que possa ter resultado. Pensando nisso, eu resolvi sair da agência, né, abrir a minha própria empresa e aí comecei a aplicar as técnicas que eu aprendi na agência grande, no cliente pequeno, e deu super certo. De lá para cá, me juntei com o Leandro, a gente tem a Quero Cliente, hoje a gente atende mais de 10 clientes do ponto de vista de captação de clientes, né, de campanhas de tráfego, e além disso a gente também está atuando agora na área de lançamento. Tá? No ano passado, eu gerenciei aqui cerca de 100 mil reais no Facebook e no Instagram, somando todos os nossos clientes. Tá? No Google, né, que também é super importante a gente estar presente lá também, foram cerca de 215 mil, então só ano passado a gente passou dos 300 mil reais dos clientes. Então, assim, é muita responsabilidade, né? E quando a gente fala de mídia, a gente fala de tráfego, tem que se levar muito a sério, porque a gente está falando com o dinheiro dos outros, né? Então, assim, então tem que estar tudo muito claro, os relatórios tem que estar tudo muito explícito para o cliente, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo, tá? E principalmente tem que estar tudo muito alinhado, tá? Então, sempre que a gente fala de tráfego, tem que ter muita clareza e tem que, até para gerar uma relação de confiança muito interessante, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje, né? Eu já vou abrir aqui a plataforma, a gente vai aprender como criar uma campanha, como escolher uma peça, vou falar um pouco também da questão do texto na peça, como definir o público, onde o anúncio vai ser exibido, qual o posicionamento do anúncio, vou falar um pouco de alguns formatos também, o que é o KPI e qual que é uma ideia de KPI que a gente vai ter desejado, né? Um pouco da copy do anúncio e também como é que faz para a gente montar, a gente efetivamente subir a campanha. Beleza? Estou falando muito rápido, estou tranquilo por enquanto. Como é que tá aí, gente? Ok? Todo mundo? Beleza. Show de bola. Então é o seguinte, vamos lá. Eu vou abrir aqui a plataforma do Facebook, né? Para quem não sabe ainda, essa aqui é a plataforma do gerenciador de anúncios do Facebook. O que é o gerenciador de anúncios? Ele é a plataforma de anúncios do Facebook e do Instagram. Então, assim, tanto o Facebook quanto o Instagram, eles deixam você fazer um anúncio da forma mais simples, entre aspas, que você consegue fazer o anúncio simplesmente impulsionando um post, mas eles têm uma nave gigante, que é essa aqui que a gente está vendo, com que ele consegue entender exatamente o comportamento das pessoas, o que ela gosta, onde ela anda, onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela estuda, enfim.
tudo que as pessoas colocam nas redes sociais. E através disso, a gente consegue anunciar, e a gente fazendo o anúncio da forma certa, a gente consegue ser muito assertivo e gerar resultado. Beleza? Bom, então é o seguinte, aqui no meu gerenciador, né, a gente tem a estrutura, deixa eu mostrar para vocês, a gente tem a estrutura de campanhas, né, abaixo dela a gente tem a estrutura de conjunto de anúncios e abaixo dela a gente tem a estrutura de anúncios. Chicão, posso criar quantas campanhas? Quantas campanhas você quiser, tá? Mas abaixo de uma campanha você pode criar vários conjuntos de anúncios e dentro de um conjunto de anúncios você também pode criar um anúncio, tá? É lógico que quanto maior for a sua campanha, é lógico que para você conseguir chegar a esse nível todo de ter vários conjuntos de anúncios e de ter muitos anúncios, isso custa mais para você, tá? Então, hoje aqui eu vou fazer a parte mais simples e uma parte que dá resultado. Vamos lá. Seguinte, como é que eu faço para criar uma campanha aqui no Facebook, né? Eu venho aqui em criar, tá? A gente está criando uma campanha no restaurante chamado Armazém Brasileiro, ele fica aqui no Rio de Janeiro, tá? E a gente quer divulgar o horário dele de delivery, tá? E fazer com que fomente o pedido dele, os pedidos, tá? Então, aqui está um exemplo de uma peça que a gente vai usar hoje, tá? Então, o que é super importante a gente definir antes de subir qualquer campanha no Facebook? É o seguinte, vamos lá, o que a gente definir? Se vocês quiserem anotar, pode anotar aí. O quanto a gente tem para investir, né? Qual é o público que a gente está buscando, qual que é a região que a gente vai atuar e quais produtos a gente quer anunciar. Tá? Lógico que você já pode começar com um produto, tá? Mas é bom a gente ter pelo menos esses dados. E aí, como a gente está falando de restaurante, né? Acaba que o restaurante ele já tem um ponto muito positivo, que é a questão de ser uma campanha muito visual, né? Então, poxa, se você usar uma imagem que tem um apelo forte, ela já chama muito a atenção. Tá? Então, é super importante você ter uma imagem que chama a atenção. Mas se, além disso, você puder usar, de repente, um desconto para uma primeira compra, se você puder, de repente, usar entrega grátis, são algumas chamadas que a gente chama de catalisadores. Ou seja, elas fazem com que as pessoas comprem mais, as pessoas entrem mais em contato e com que elas façam mais pedidos. Beleza? Tá todo mundo comigo aí? Todo mundo? Sim. Beleza, maravilha. Show de bola, gente. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou subir a campanha, tá? Eu estou aqui no gerenciador de anúncios, né? Vou só repetir aqui. Aqui eu venho no botão direito criar, tá? E em seguida ele pergunta para mim, Chicão, qual que é o nome da campanha que você vai querer? Tá? E aí eu vou colocar aqui, promoção carne seca. Carne seca, beleza. Essa aqui vai ser a ideia da campanha, o nome da campanha e como eu vou me localizar internamente aqui dentro do gerenciador. Tá? E aí ele dá para a gente um tipo de compra, que é o tipo de leilão, esse aqui a gente deixa, e agora ele vem com vários tipos de opções de campanha. Tá? O Facebook tem mais de 13 opções de campanha, desde engajamento com publicação, que era o que o Felipe fazia muito lá na agência dele, como, por exemplo, campanhas de conversão, que são campanhas de compra, que, deixa eu ver, que eu acho que é a Karina que fazia muito com a loja dela. Ele pode ter campanhas de geração de cadastro, por exemplo, se uma pessoa que ela trabalha com plano de saúde, o pessoal usa muito esse tipo de campanha. Ele pode ter uma campanha, por exemplo, de visualização de vídeo, se você quiser colocar um conteúdo em vídeo para que ele direciona aquele tipo de anúncio para que as pessoas vejam cada vez mais aquele vídeo, né? Ele tem uma campanha de mensagem direta também no Facebook, que a gente vai falar um pouquinho mais dela, né? Além disso, vendas de catálogo, visitas ao estabelecimento, enfim, tem todos esses tipos aqui de campanha, tá? Nessa Chicão, primeira, diga. só uma dúvida, tipo de compra eu sempre deixo como leilão? Sim, deixa como leilão, pode deixar como leilão. Tá.
tá? Então, vamos lá, a gente vai começar essa campanha. Como a gente vai fazer uma campanha de WhatsApp, tá? A gente vai colocá-la como tráfego, beleza? A princípio aqui, a gente não vai colocar nada de teste AB e nada de otimização a nível de campanha, tá? E aqui eu vou colocar o público-alvo, quem que está buscando. E aqui é onde no nome você fala um pouco mais sobre o público que você está buscando. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui moradores próximos e tenho interesses em delivery, por exemplo. Tá? Beleza? E aqui embaixo é o nome da peça. Então, aqui é onde a gente vai colocar o nome da peça que vai ser exibida. Então, por exemplo, esse formato de anúncio que eu estou falando agora, depois eu vou falar um pouquinho mais dele, ele é chamado de Domain Ads, tá? E aqui eu vou colocar promoção Saudade do Boteco. Aqui, ó. Saudade do Boteco. Seguinte, gente, todas essas informações aqui, elas não vão aparecer para as pessoas quando a gente anunciar, beleza? São todas informações internas para que a gente consiga organizar a estrutura da campanha. Salvei como rascunho, tá? E eu vou... Beleza, aqui está a campanha, tá? Na parte de dentro tem o conjunto de anúncios. E aqui na frente eu tenho o anúncio. Tá? O que eu vou fazer? Aqui no conjunto de anúncios agora, nos moradores próximos, eu venho aqui do lado direito e vou clicar em editar. Tá? Pronto. Então é o seguinte, gente, essa tela aqui ele vai mostrar um pouco mais de informações sobre o público para a gente. Então, por exemplo, como padrão, né, ele coloca o anúncio para todo o Brasil e para todas as pessoas que estão no Facebook. Do lado direito aqui, a gente vai ter uma ideia do tamanho desse público. Então, por exemplo, hoje a gente tem cerca de 140 milhões de pessoas conectadas no Facebook e no Instagram. Tá? Aqui, ele passa para a gente uma estimativa tanto de alcance como clique no link. Essa informação aqui, eu prefiro que a gente não seguir tanto por ela. Eu acho que é melhor subir a campanha, testar, entender um pouco melhor ela. Essa informação não é tão precisa. Mas essa informação de alcance total ela é relevante, para você ter uma ideia do tamanho do público que você está montando. Por exemplo, não adianta eu subir uma campanha agora para 140 milhões de pessoas se eu tenho uma verba de R$300 no mês. Eu não vou atingir isso tudo. Então, assim, por isso que é super importante você montar o seu público, você encaixar o público, tá? Para com que você seja mais assertivo, beleza? E na medida que você vai sendo assertivo, você tem um objetivo específico para aquela campanha, o Facebook ele vai otimizar para com que isso aconteça. No nosso caso aqui, a gente está fazendo uma campanha de clique, tá? De clique no link, ou seja, ele vai otimizar para com que as pessoas cliquem cada vez mais no link e, como a gente está mandando para o WhatsApp, para com que as pessoas cheguem cada vez mais no WhatsApp lá do seu cliente, beleza? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente descendo um pouco aqui, na parte central, ele vem com uma informação importante, ele vem perguntando quanto que eu tenho disponível para gastar. Tá? Vamos simular aqui que a gente tem R$10 de investimento por dia. Tá? Esse investimento, gente, ele pode ser tanto diário, a gente pode definir ele tanto diário, como também a gente pode definir ele um orçamento vitalício. Tá? Eu não lembro agora quem trabalhou com ONG, mas, por exemplo, digamos que a gente tivesse uma campanha específica, olha, essa campanha ela tem que ter a duração de 10 dias, então a gente consegue definir aqui os 10 dias que essa campanha vai funcionar. Tá? Além disso, a gente consegue também aqui, né, como eu falei, a gente consegue programar quando que essa campanha vai entrar no ar e durante quanto tempo ela vai estar no ar. Então aqui ele dá a opção para a gente, data de início, a gente pode colocar aqui, por exemplo, dia 30 às 8h30, amanhã, e aí ela pode ir, por exemplo, até o dia, a gente está beleza, até o dia 5 de maio, às 20h30. Tá? Só fica muito atento, quando a gente muda aqui de cara de orçamento diário para vitalício, ele já sugere uma verba de R$350 para esse período. Só que você não precisa usar isso. Você precisa usar pelo menos $1 por dia para cada conjunto de anúncios. Então, poxa, como o dólar está subindo, a gente vai ter que usar aí pelo menos R$6. Tá?
Eu estou falando de uma campanha de 6 dias, gira em torno de R$36 a R$40 para a gente ter de orçamento, tá? Então, só fica muito atento aqui, porque senão ele já emplaca para você essa campanha de 350, tá? Que não é o caso. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode definir o horário de veiculação da campanha, tá? Se fizer sentido para você, você pode, nesse formato de campanha vitalícia, você pode falar, olha, quero que a campanha rode somente de terça a domingo, das 18 às 0 hora. Então, aqui, por exemplo, ele dá a opção para a gente, tá? E aqui você vai ter que ir marcando um por um, tá? Outra coisa que você pode fazer, você vê aqui embaixo, você já marca todos os horários das 18 até as 23h59. Como não vai funcionar segunda, eu vou desabilitar segunda-feira, tá? Isso funciona muito quando você trabalha com vários clientes, etc. Então, você já consegue deixar tudo programado na campanha. Mas para você fazer esse tipo de programação dentro do dia, você precisa estar numa campanha de orçamento vitalício, tá? Eu, pessoalmente, eu prefiro trabalhar com orçamento diário. Então, no caso, para esse cliente, eu teria que ir lá habilitar e teria que ir lá e desabilitar. Ou então, criar uma regra aqui, que é um pouco mais avançado, mas também tem como criar uma regra de programação para a gente falar com que a campanha ative e desative. Infelizmente, esse é um problema do Facebook, né? Que ele só deixa a gente trabalhar dessa forma com orçamento vitalício, tá? Então, bom, digamos que a gente tivesse aí R$300 para fazer anúncio. Gente, alguma dúvida até então, por enquanto? Tá tranquilo? Por enquanto, não. Beleza, Rodrigo, Harold, tudo tranquilo? Tranquilo. Show. Felipe também, né? Nise. Maravilha. Show, gente. Aí, vamos lá. Beleza, né? Eu coloquei aqui. Chicão, Diga, Rodrigo, vamos lá. depois você vai abrir para as perguntas, né? Vou abrir no final, vou abrir. Beleza. Show? Qualquer coisa vai anotando aí. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui, que o pessoal tá fazendo um panelaço. Pronto. Vamos lá. Aí, seguinte. Então, a gente fez toda a parte de programação e orçamento da campanha, tá? Isso estando tudo ok, estando tudo definido, a gente tendo revisado esse valor que a gente colocou aqui de orçamento diário, porque realmente, isso é como eu falei para vocês, essa questão de verba é super importante. Tá dentro da verba que você combinou com o seu cliente, né? Nem você gastando mais e nem você gastando menos, tá? Se você gastar menos é ruim também, porque com certeza depois ele vai entender que você gastou menos e no mês seguinte ele vai querer te dar menos verba para sua campanha. Então, é super importante você tentar ao máximo chegar naquela verba que você combinou com ele, tá? Então, vamos lá, gente. Então, aqui agora a gente vai criar o público e aí a primeira coisa que o Facebook faz é o seguinte, ele disponibiliza para você alguns públicos personalizados, tá? Então, assim, dentro do Facebook você pode criar públicos, por exemplo, de pessoas que se envolveram em alguma postagem sua no Facebook, ou seja, que deu like, que compartilhou, que clicou no link, que assistiu o vídeo. O mesmo acontece com o Instagram, tá? Você pode, além disso, subir uma lista de e-mail sua que você tem guardado. Ou você pode, por exemplo, subir uma lista de clientes do iFood que o seu cliente tem, tá? Então, assim, você pode, por exemplo, criar uma lista de pessoas que viram um vídeo específico que você postou, pessoas que viram mais de 75% daquele vídeo, mais de 95%, ou seja, tem uma infinidade de públicos que você pode criar, e aí já entra um pouco mais a parte avançada, tá? Mas o Facebook, ele deixa você usar todos esses públicos, tanto para você incluir esses públicos, como também para você excluir esses públicos, tá? Então, por exemplo, na loja da Karina, né? Uma prática legal para ela fazer, na hora, era ela separar o público que já conhecia que era o público de remarketing, do público que ainda não conhecia. Dessa forma, ela não anuncia duas vezes, ela não gasta dinheiro duas vezes para a mesma pessoa, tá? Mas isso é um pouquinho mais avançado, a gente não vai entrar aqui por enquanto, tá? Beleza? E aqui agora a gente vai falar da localização.
seguinte, aqui no Facebook, aqui no Facebook, a gente consegue fazer anúncio tanto para países, como para estados, como para cidades. E no Facebook, ele é muito legal, porque você consegue fazer um anúncio por raio, e o anúncio dele é muito preciso. Tá? Por quê? Ele pega ele pega a localização das pessoas de acordo com o celular dela. E nisso ele tem uma super vantagem com o Google. Por exemplo, o Google ele tem a opção de você fazer anúncio por raio também, mas aqui no Brasil ele pega pelo IP. Só que o IP do Brasil ele não é um IP tão organizado como na França, nos Estados Unidos, etc. Então a campanha de raio no Facebook, no Google, não funciona tão bem como aqui no Facebook. Tá? Poxa, no Facebook ela funciona muito bem. Tá? E além disso, você consegue anunciar para pessoas que moram nessa região, olha que legal, para pessoas que estiveram recentemente nessa região, ou seja, pessoas que trabalham naquela região ou pessoas que estão visitando aquela região. Esse último aqui funciona muito bem para turismo, tá? Então, se você tiver uma empresa, se você estiver atendendo uma empresa de turismo receptivo, você pode, por exemplo, fazer uma campanha dentro do aeroporto, usando esse tipo de segmentação e perguntando para o cara, e aí, você quer conhecer o Cristo Redentor? Clique aqui agora e garanto um desconto de 30% no pacote do Cristo. Opa, ela vai fazer todo sentido. O cara vai estar chegando, conectou no Wi-Fi, esse anúncio já aparece para ela. Beleza? Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho, depois eu vou configurar a campanha. Além disso, a gente pode também, tá, colocar a idade, né? Então aqui a gente consegue segmentar e a gente consegue também segmentar entre gêneros, tá? Homens ou mulheres. Tá? Outro formato que tem também, por exemplo, a gente pode segmentar pelo idioma. Tá? Então, ele consegue pegar aqui, por exemplo, funciona, poxa, nesse caso de turismo, caso a gente queira falar com os chineses. A gente pode fazer uma segmentação para a região do aeroporto e lá você coloca aqui que você quer pegar o idioma de mandarim, né? E aí você vai ter um anúncio para aquelas pessoas, para aquele público específico, tá? Mas aqui acaba que a gente está falando um pouco mais de campanha, um pouco mais avançada. Para o caso desse restaurante, eu vou colocar aqui o endereço dele, tá? Então, poxa, como é que faz para você colocar uma cidade, tá? Ou colocar um país, ou endereço fixo, ou um raio, por exemplo. Basta eu vir aqui, e aqui, por exemplo, eu posso digitar Rio de Janeiro. Ele vai perguntar para mim, Chicão, você quer fazer para o estado do Rio ou para a cidade? Posso colocar para a cidade. Ele já mostra aqui para mim no mapinha, tá? Essa área aqui que eu posso fazer anúncio, tá? Caso eu queira, eu posso simplesmente pegar um pino aqui, tá vendo? E eu posso colocar, olha, eu quero que a campanha venha, por exemplo, para essa região aqui, ó. Aqui no meio da estrada, aqui próximo de Sampaio Correia. Eu venho aqui, eu coloco, e aí depois eu preciso definir qual o tamanho do raio que eu quero. Como padrão, quando eu coloco o pino, ele me dá esse tamanho de 16 km, mas eu posso reduzir aqui até 1 km. Gente, isso é muito preciso, isso funciona muito bem para o Facebook. Outra coisa que eu posso fazer também, isso aqui já é um pouco mais avançado, tá? Mas, enfim, vocês podem usar, por exemplo, eu quero que ele pegue toda essa região aqui, menos a região de São Gonçalo. Opa, eu venho aqui, ao invés de colocar incluir, eu vou colocar em excluir, e aí eu vou colocar em São Gonçalo. Ó. Então, o que ele vai fazer aqui? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas o que ele vai fazer aqui? Ele vai exibir o anúncio para toda essa região azul aqui, excluindo essa região vermelha. Tá? Então, aqui ele trabalha com exclusão de público. Isso aí também é uma técnica mais avançada. Beleza? Eu vou tirar esses dois e agora eu vou colocar o endereço do restaurante. Espera aí, vamos lá. O restaurante ele fica na Avenida Ayrton Senna, 550. Tá? Vamos lá. Vou colocar incluir a Avenida Ayrton Senna. Aqui, como padrão, já achou, ótimo. E aí ele está colocando 16 quilômetros. Cara, fica muito. Tá? Eu vou colocar aqui 8 quilômetros, que é onde dá para o motoboy entregar. É uma ideia. Beleza? Vou colocar para todas as pessoas, tanto pessoas que moram lá, como pessoas que estiveram lá, até porque a gente está falando de comida. Como a gente está falando de boteco, eu vou subir um pouquinho a idade.
tá? Vou colocar aí cerca de, sei lá, de 25 até 65 mais. Você vê que ele já reduziu aqui para 1 milhão de pessoas. E agora a gente vai detalhar o interesse dessas pessoas. Então, assim, a gente poderia subir essa campanha para esse 1 milhão de pessoas que estão naquela região, tá? E aí, com o tempo, o Facebook ele ia mostrando esses anúncios, poxa, de acordo com a verba que a gente tem. E na medida que fosse tendo clique para as pessoas que tendem a ter um interesse, ele vai otimizar a campanha para aquele grupo de pessoas que tende a clicar. Isso vai acontecer. Mas se a gente criar públicos aqui, se a gente criar interesses aqui, a gente consegue ter uma ideia do que está indo bem e o que não está. E a gente consegue escalar, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar uma ideia de delivery. Tá? Pessoas que têm interesse em delivery. E aí, gente, no interesses, a gente pode colocar... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, só para mostrar para você. É o seguinte, aqui ainda, no detalhamento de público, a gente pode segmentar. Olha que interessante. Ele já leu aqui para mim, que eu estou falando de boteco, e ele já tem um interesse de boteco. Ele já sugeriu para mim esse interesse. Mas eu não vou colocar ainda. Então, por exemplo, aqui, eu posso vir aqui em procurar, tá? E aqui ele já tem alguns públicos pré-prontos aqui, tá? Que a gente pode usar também, e a gente pode combinar esses públicos. Então, por exemplo, dados demográficos, a gente tem aqui desde a formação da pessoa, se ela tem nível superior, se não tem. Isso aqui é muito comum quando a gente faz campanhas de faculdade, universidades, etc. Tá? Os campos de estudo, instituição de ensino também, você pode fazer para uma instituição, enfim, de repente público ou particular que seja específico, quantos anos de graduação, etc. Tem essa campanha aqui que é muito legal também de acontecimentos. Então, por exemplo, você pode atingir pessoas que estejam viajando a trabalho, pessoas que estejam longe da família, longe da cidade natal, pessoas que mudaram de residência recentemente. Então, se você tem o serviço de personal organizer, isso aqui funciona muito bem para esse tipo de pessoa. Tá? Pessoas que... Cadê? Dados demográficos, acontecimentos. Opa! Dados demográficos, acontecimentos. Tá. Recém-casados. Tá? Então, aqui tem pessoas que acabaram de entrar no novo emprego. Enfim, tem muita coisa legal aqui que você pode ver também. Tá? Tem essa questão aqui também que é muito bacana, aniversário, entendeu? E aí você pode fazer uma peça específica para aquela pessoa. Então, você pode colocar, olha lá, aniversário em abril, dezembro, julho. Então, o seu aniversário está chegando, então, poxa, você é do signo de touro, não sei o quê. Cara, isso aqui funciona muito bem, porque quando a pessoa está navegando, ela vai ser impactada por aquilo. Opa, caramba, o meu aniversário está chegando. Então, você pode oferecer para ela um serviço de, poxa, delivery de torta, alguma coisa assim que faça sentido. Ou se você tem uma loja virtual, se você tem um restaurante, você pode oferecer um cupom de aniversário para aquela pessoa. E se na peça tiver essas informações, com certeza vai fazer muito sentido. Tá? Beleza. Aniversário, tá? Pessoas que estejam próximas ao aniversário. E aí tem também outra segmentação super interessante de pais também. Então, por exemplo, tem pais de crianças pequenas de 1 a 2 anos. Se você tem uma loja de produtos para recém-nascidos, ou se você tem um curso de inglês, se você é professor particular de violão e você quer atingir crianças, sei lá, poxa, na faixa de 13 a 17, mas entenda que aqui você vai estar fazendo a campanha para os pais dessa criança. Então, lá você vai estar falando do seu filho, poxa, você pode botar um vídeo, uma peça, explicando um pouco dos benefícios da música para os adolescentes, enfim, alguma coisa assim, tem muita coisa legal que você pode fazer, tá? Um pouco mais de relacionamento também, então aqui você pode pegar pessoas casadas, divorciadas, que estejam morando juntas. Isso aqui funciona muito também para a campanha de cerimonialista, o pessoal que tem buffet de casamento, etc. Isso aqui funciona super bem, tá? Para você atingir os noivos, etc. Né? O que mais? E aí também alguns setores e cargos com que a pessoa pode trabalhar. Tá? O Facebook está sempre atualizando isso aqui, é sempre bom você estar sempre olhando, sempre em cada campanha que você for subir, você dá uma olhadinha aqui, que pode ser que isso aqui faça sentido para você.
Tá bom? Então, beleza. Não vou me aprofundar muito aqui. E aí, agora, por exemplo, você pode também fazer uma busca por interesse. Aqui você pode digitar uma busca por interesse. Por exemplo, eu vou colocar aqui boteco. Tá? Ele já, aqui no caso, ele já me dá a sugestão. E aí, o que ele fala aqui para mim? Que esse público, tá? Ele tem um tamanho de 12 milhões e 200 pessoas em todo o Brasil. Tá? Então, o que ele vai fazer? Quando eu clico aqui, ele vai pegar todas as pessoas que têm interesse em boteco nessa região que eu estou falando aqui, 97 mil. Tá? Então, aqui eu já consigo ter uma ideia que dentro dessa região, tá? Naquele endereço que eu coloquei, tá? Aqui ele vai ter 97 mil pessoas. Vou só mostrar para vocês. Ao invés de trabalhar com 8 quilômetros, eu vou colocar 10 quilômetros. Esse número cresceu para 120. Entendeu? Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia. Seguinte, como esse público ele está muito pequenininho, a princípio eu vou deixar só boteco. Mas se eu quisesse, eu posso fazer algumas combinações aqui dentro. Muito legal. Então, eu posso fazer uma... A gente chama de E, na verdade, né? A gente voltando lá na época de colégio, lá, aquela famosa interseção, quando a gente pega dois conjuntos, os conjuntos A e o conjunto B, as pessoas que estão no conjunto A e no conjunto B. Então, por exemplo, eu posso falar de pessoas que gostam de boteco e, vou colocar aqui, limitar o público, que tem interesse em iFood. Não sei se aqui tem iFood. Tem, iFood. Ó, iFood. Olha que legal. Ou seja, 36 mil pessoas, elas têm interesse em boteco e também elas têm interesse em iFood. Então, cara, esse cara ele tem muitas chances de comprar de mim. Como eu tenho pouca verba, eu estou com um público de 36 mil, para mim tá ótimo, para mim já dá para testar assim, tá? Aí as pessoas podem perguntar, pois tem muita gente que quando está começando, que quando ela faz o anúncio, né, ela vem aqui nesse mesmo box que está o boteco e ela coloca aqui, ó, iFood. O que o Facebook vai fazer? Ele vai pegar tanto as pessoas que têm um interesse em iFood ou as pessoas que têm um interesse em boteco. Ou seja, ele vai somar essas pessoas. Então, aqui você vê que você já tem um público muito maior de 240 mil. Entendeu? Então, aqui você está trabalhando com soma de público. Não é o ideal é com que você vem aqui, tá? E aqui, no caso, eu vou trabalhar com a interseção. Alguém pode perguntar, Chicão, aqui embaixo está aparecendo iFood Delivery. Isso pode acontecer, tá? O Facebook, ele está sempre criando novos públicos, mas, nesse caso, o mais recomendável é que você coloque o maior, tá? A gente até aqui, nesse caso, a gente pode colocar também o outro, porque ele já faz o ou, né? Então, você vê que ele subiu de 36 para 40, e a gente pegou os dois públicos de interesse que o Facebook tem para iFood, tá? Então, aqui a gente está fazendo anúncio para boteco e para iFood. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? No final eu vou abrir, mas só para ter certeza que vocês estão comigo aí, tá tudo tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Maravilha. Ok. Beleza? Show. Então, gente, seguinte, a gente descendo um pouquinho aqui, ele dá uma opção para a gente aqui também, que são alguns tipos de conexões já pré-prontas que o Facebook tem. Então, por exemplo, ele tem pessoas que já curtiram a sua página, eles têm amigos de pessoas que curtiram a sua página, tá? Aqui você consegue tirar as pessoas que curtiram a sua página. Um pouco mais avançado aqui, você pode colocar se teve algum tipo de interação com o aplicativo, tá? E aí você pode salvar esse público também, se você quiser salvar, tá? Isso pode facilitar. Depois, se você quiser fazer um anúncio pela plataforma, impulsionar lá pelo Instagram. Aí, você salvando um público aqui, pode ser que você consiga ter acesso lá, tá? E aí, aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, a gente tem os posicionamentos, tá? E aí, como padrão, ele já coloca os posicionamentos automáticos, mas a gente vai no hardcore, a gente vai no posicionamentos manuais, tá? Vamos lá, gente. Seguinte, aqui ele fala as 4 principais plataformas que a gente consegue anunciar pelo gerenciador de anúncios. São elas o Facebook, tá? O Instagram, o Audience Network. O que é o Audience Network? São sites e aplicativos parceiros do Facebook que exibem o anúncio do Facebook. E também o Messenger, tá?
A gente está falando do Messenger. Tanto o Audience Network como o Messenger, né? O Facebook acaba que ele escoa muito tráfego por lá, muita exibição por lá, mas são dois canais assim que não tem, tipo assim, a não ser que você tenha uma campanha muito grande com muita verba, mas se você tiver menos verba, vamos no mais assertivo. Vamos trabalhar com os feeds e vamos trabalhar com os stories, tá? Então, eu vou tirar o Audience Network, eu vou tirar o Messenger, tá? Porque, sei lá, às vezes, por exemplo, poxa, lá no Audience Network, ele pode estar mostrando no joguinho do seu filho, poxa, sei lá, no joguinho de infantil, que, sei lá, a criancinha ela tá jogando no celular do pai. Isso pode acontecer. Então, acaba que é o tipo de exibição de anúncio que a gente não quer muito. Então, para a gente garantir a qualidade da campanha, a gente vai colocar nos feeds, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui no feed. Aqui no feed, eu vou marcar o feed de notícias do Facebook, o feed do Instagram e vou deixar também do Marketplace, que é aquela funcionalidade nova que ele fez, que também tem feed, tá? Aqui a gente pode deixar também, como a gente está falando de comida, eu vou deixar aqui também os vídeos do Facebook, no Explorar e no Messenger também, tá? Então, eu vou deixar o feed marcado, mas nessa campanha eu não vou fazer anúncio para Stories, tá? Vou tirar aqui, vou tirar aqui no InStream e vou tirar também nos artigos de leitura, tá? Então, eu deixei aqui só no feed. Por quê? Porque eu estou criando uma peça, a peça que a gente criou, ela é uma peça específica para feed, é uma peça que ela se encaixa muito melhor em feed, então a gente está criando uma peça para feed. Show? Bom, a peça que a gente criou é essa peça aqui, né? A gente chama ela de Domain Ads, tá? As dimensões dela são as seguintes, ela tem 1.200 pixels, né? Que é a unidade de medida digital, por 628 de altura. Tá? Se você quiser anotar, 1.200 por 628. Esse é o formato Domain Ads. E esse é a peça mais tradicional que tem do Facebook, é a primeira que veio, etc. Agora também, tá? Eles estão fomentando cada vez mais para você fazer uma peça 1.000 por 1.000, uma peça quadrada, que ela encaixa bem no feed também, mas esse formato aqui, retangular, eu gosto muito dele, porque a gente consegue explorar muito bem a peça, a gente consegue trabalhar ela muito bem da forma horizontal e, enfim, e ter um resultado bacana, tá? Domain Ads. O que acontece? Como padrão, o Facebook, ele não quer que você, na imagem, que você coloque muito texto, tá? Então, por exemplo, ele não quer que tenha aquele anúncio, que você pague por isso, para que você atinja mais pessoas, mas que seja uma peça lá cheia de texto e tal, para que isso polua o feed. Ele entende que isso vai poluir e não quer fomentar isso. Então, existem algumas regras para que você consiga veicular as imagens. Tá? O Facebook ele tem uma plataforma chamada Text Overlay. Tá? Você vai chegar aqui e vai digitar TXT Overlay. Tá? E aí você vai clicar nesse primeiro link aqui, ferramenta de sobreposição de texto. Tá? E aqui você estando logado, você consegue subir aqui uma peça e o Facebook ele já vai falar para você, olha, essa peça está ok, pode passar. Ou então ele vai falar, olha, essa peça aqui, ela está com um pouquinho de texto. Eu vou veicular, mas eu vou entregar menos do que se fosse uma peça ok, entendeu? O mesmo acontece para a média, né? Ele vai entregar menos ainda. E se aparecer alta, o seu anúncio não vai ser veiculado. Ele não autoriza. Então, para você subir a imagem, basta você clicar em enviar. Deixa eu pegar aqui. Você vai em workshop. E aqui você vai subir. Ele está subindo a peça. Vamos lá. Ó, ok. Tudo tranquilo, deu ok, a gente pode veicular sem problema nenhum. Beleza? E um caso ou outro, muito raro, às vezes ele pode dar ok aqui, mas depois que sobe a campanha, depois de um tempo que ele veicula, ele pode reclamar. Se isso acontecer, você reduz um pouquinho o texto, você pede para o designer reduzir, ou então lá no Canva, no Photoshop, onde você fizer a sua peça, você reduz um pouquinho o texto, e aí você manda isso lá
poxa, você sobe na campanha novamente, que ela vai veicular sem problema nenhum. Bom, então aqui a gente vai, vamos lá, a gente está aqui, né? A gente viu o posicionamento, tá? E aqui agora ele vai perguntar para a gente, Chicão, beleza, mas o que você quer que eu otimize? Eu vou otimizar por clique no link. Eu efetivamente quero que ele clique no link. Ele tem aqui outros formatos também. Tem formato, por exemplo, de impressão, exibição de anúncio, alcance único de áreas, ou seja, o número de pessoas únicas para ele alcançar, né? Assim como também visualização de página de destino. Digamos que a gente estivesse mandando ele para um site para com que a gente tenha certeza que a pessoa entrou no site, ela deixou o site carregar todo, e aí ele considera essa uma visualização da página de destino. Nesse caso, eu vou manter aqui como clique no link, tá? E agora a gente vai para a parte do anúncio. Então, vamos lá, a gente já configurou aqui a estrutura da campanha, a estrutura do conjunto de anúncios, e agora a gente vai para o anúncio, tá? Gente, do que é composto um anúncio de feed, um anúncio de domain ads que a gente está fazendo? Ele é composto pela imagem, tá? Você não consegue fazer sem imagem, e você também precisa do link de destino, tá? Isso é o mínimo, tá? Que você precisa. Mas, além disso, você pode colocar o título também, e você pode colocar alguma informaçãozinha de copy. Isso vai ajudar um pouco na hora da conversão, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz para subir. Então, quando a gente vai aqui para subir o anúncio, ele pergunta para você, beleza, de qual fanpage você vai querer subir? Ok, eu vou escolher aqui essa aqui que é a minha, que é Armazém, tá? O que você precisa fazer para você ter acesso a essa fanpage, né? O seu usuário aqui, que está fazendo o anúncio, o usuário que é dono dessa conta aqui, tá? Ele precisa ter um acesso ou de anunciante ou de administrador na fanpage, beleza? Isso é essencial. A maioria das fanpages, elas já estão conectadas com o Instagram. Se não tiver, você dentro do Instagram, você vai ter que passar a sua conta por uma conta comercial e lá você vai ter que passar para o comercial e lá você vai ter que veicular o seu perfil do Instagram com a sua conta lá no Facebook, a sua fanpage no Facebook. Aí você faz essa conexão, ela já aparece aqui para você, tá? Beleza, a gente selecionou a página que a gente quer anunciar e aí ele pergunta para a gente, beleza, Chicão, então, o que você vai querer anunciar? Eu posso anunciar tanto uma imagem única e estática, que é isso que a gente vai fazer, eu posso anunciar um carrossel, tá? E aí, no carrossel, ele dá a opção para a gente de até 10 cards de anúncio, tá? Aqui, no caso, de 3 a 10 cards para você colocar. Então, aqui, poxa, você pode colocar várias promoções, você pode colocar desde poxa, você pode falar do torresmo, pode falar da carne assada, de não sei o quê, do sanduíche, você pode colocar aqui, né? Isso funciona muito bem para e-commerce também. Tá? E ele tem também esse formato collection aqui, que é um pouco mais avançado. Além disso, se você quiser, você também pode subir um vídeo aqui, tá? Você vem aqui em vídeo e aí você pode subir um vídeo também, tá? O que é importante você saber para o vídeo ser veiculado no Instagram e, pelo menos até hoje, ele tem que ter até 120 segundos, tá? Senão você não consegue ver no Instagram, só no Facebook. Diga, Harold. Só uma dúvida aí. Nesse card aí de carrossel, para cada imagem eu posso colocar um link diferente, né? Perfeito, exatamente. Entendeu? Então, assim, digamos que o Harold lá, ele tem uma loja, poxa, virtual, que ele venda chuteiras, camisas de futebol, shorts, tênis. Para cada área lá, ele pode colocar um link diferente. Para cada card aqui do carrossel, ele pode ter um link diferente. Tá? Show. Obrigado. Show. Então, beleza. Então, aqui, por exemplo, a gente está na mídia. Eu venho aqui em adicionar mídia, tá? E aí ele pergunta adicionar imagem ou vídeo. Eu vou adicionar a imagem, tá? E aqui ele já exibe as imagens que estão na conta, tá? Então, poxa, sempre que você faz um anúncio na conta de anúncios, ele já salva essa imagem aqui. Então, eu venho enviar, tá? WhatsApp Image, tá? E ele já vai colocá-la para mim. Olha aqui que legal. Aqui ele já mostra, né? Aqui ele já mostra
o anúncio um pouco de como vai aparecer, né? Então, eu falei para vocês que a gente precisa ter a imagem e a gente precisa ter o link. Eu vou estar fazendo uma campanha para que a pessoa clique e ela já seja direcionada para o WhatsApp, tá? Eu vou dar uma dica legal que também, não sei se todo mundo sabe, mas tem como você criar um botão para que você clique e você diretamente já seja jogado para o WhatsApp do cliente, tá? O Leandro vai brigar comigo aqui que eu não estou subindo naquela cliente, que eu não achei o link que a gente tem lá. A gente tem isso dentro do nosso site lá também. Calma aí, deixa eu falar. querocliente.com.br/gerador link/WhatsApp. Show. Vê se é isso. Ah, moleque. Show de bola. Tá aqui, ó. Gerador de link, tá? Então, como é que funciona, gente? Aqui você vai digitar o telefone com o DDD do restaurante, tá? Lá do WhatsApp do restaurante. Aqui você vai digitar 21 9, tá? Ok. Ó, digitei. Beleza. Qual é o meu nome? Tá? Esse aqui é Chicão. O e-mail, vou colocar o meu e-mail. Vou colocar aqui Chicão testando, porque é um teste. E aqui eu vou colocar a mensagem que eu quero mandar lá para o restaurante. O que é legal aqui? Interessante, até para ser uma forma do cliente ele ter essa percepção poxa, que a campanha ela tá dando certo, aqui você já coloca uma mensagem pré-escrita. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, olá, vi seu anúncio, ou então, olá, gostaria de fazer o pedido da promoção Saudade do Boteco. Ó, beleza? Aqui eu vou gerar o link, tá? Olha que legal. Eu já copio o link e aqui eu vou mostrar para vocês. Olha que legal. Ele já deixa uma mensagem pronta para com que, assim que o usuário ele for impactado, né? A gente tem que lembrar aí que 80% dos acessos hoje, talvez algumas regiões até mais, são feitos pelo celular. Então, quando o usuário clicar no link, cara, já vai carregar o WhatsApp dele e ele simplesmente vai apertar, ele simplesmente vai dar OK e aí já vai chegar lá para o restaurante essa solicitação. Tá? Esse é um formato de que você consiga, né, mostrar para o dono do restaurante que a campanha está dando super certo. Beleza? Então, esse aqui é o link. Tá? Eu volto lá na ferramenta. Tá? E aqui eu venho aqui. Opa! Na URL, coloco o link. Tá? Pronto. Dessa forma aqui, gente, é o mínimo que eu preciso para subir uma campanha. Tá? Com isso aqui, a gente já consegue publicar a campanha. Cara, tem muita chance a gente com uma peça dessa, com o público que está certinho, de gerar resultado. Só que a gente pode melhorar isso um pouquinho. Tá? Então, por exemplo, aqui onde está aparecendo api.whatsapp, a gente pode colocar, por exemplo, promoção 25% off. Tá? E sempre trabalhar com call to action, uma chamada para ação. Essa agora. Entendeu? Porque isso bate no subconsciente da pessoa e a pessoa ela toma ação. Então é super importante sempre dar o direcionamento. Né? E, além disso, a gente consegue também colocar um formato aqui de texto também. Ou seja, a gente consegue colocar um texto antes aqui. Esse texto ele tem que ser bem rápido e bem direto. Então, por exemplo, a gente pode colocar: está com saudades de curtir um boteco? A gente leva o boteco até você. Então, a gente leva ele até você. Clique na imagem, olha o call to action. Clique na imagem e faça agora o seu pedido. Ou então, aproveite essa promoção imperdível. Tá? Então aqui, poxa, você já chegou para o cara, um textinho curto, direto, bum. Evita colocar muito texto, porque se você colocar muito texto, o que acontece? O Facebook, ele não vai exibir. Ele mostra aqui como ver mais, entendeu? Então, é importante que você já seja, poxa, direto ali,
com no máximo 90, 80 caracteres direto e já passa a sua mensagem, tá? Tem muita gente que lê, né? Mas, com certeza, se você tiver uma peça atraente, com certeza, tem muita gente que passa direto que nem olha isso, tá? Mas é super importante ter também, porque tem gente que lê, que quer entender um pouquinho mais, tá? Então, é importante também você colocar o texto principal, beleza? Bom, então tá aqui. E se eu quiser, eu posso colocar também, né, uma descrição extra, tá? Isso é opcional, é só para alguns formatos, né? Então, promoção válida somente para os 10 primeiros pedidos. Exemplo, tá? Essa informação extra, ela aparece no formato de feed de computador aqui embaixo, tá? Vou te mostrar. O seguinte, aqui na prévia do anúncio, ele mostra todas as prévias. Então, ele tem, por exemplo, o feed de notícias no celular, o feed de notícias no desktop, tá? Então, aqui, por exemplo, no computador, ela aparece aqui, tá? Ele tem também o feed, cadê? Aqui na coluna da direita. Ele tem também aqui no Instagram, o feed do Instagram. Então, aqui você consegue ter uma prévia de como vai aparecer o seu anúncio para o cliente. Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? Bom, e aí, para fechar, né? Ele já está em rascunho, ele está tudo certinho. O que eu vou fazer? Lembrando que tudo isso que eu fiz agora, gente, não está no ar ainda, tá? É só um rascunho, mas eu preciso falar para o Facebook subir isso para análise, e aí eles têm lá os computadores deles que vão fazer uma análise. Se for, de repente, aí, até o que aconteceu um pouco com o Herod, se você estiver fazendo, de repente, alguns nichos que o Facebook ele tem uma política mais severa, como nicho de emagrecimento, enfim, alguns assuntos um pouco mais complexos, e aí, geralmente, eles identificam esse tema e eles levam isso para uma análise manual. Mas isso aqui, delivery, é super tranquilo, pode fazer que você não vai ser bloqueado, não vai acontecer nada, tá? E aqui você vem revisar e publicar anúncio, e aí você vai publicar o anúncio, tá? Ele está publicando, tá? Beleza, e agora ele foi, no caso aqui, eu fiz uma programação para começar amanhã, ele está no programado, junto de análise, tá? Uma sacada muito rápida para vocês. Chicão, beleza, você mostrou no feed, mas, cara, muita gente hoje está no Stories. Opa, vamos lá, como é que a gente vai fazer no Stories? Seleciona a campanha, tá? Venho em duplicar, tá? Criar nova campanha, dupliquei. E agora eu vou criar uma campanha de Stories. Stories, tá? Ele já mantém todas as configurações. Então, tá aqui Stories. Aqui no conjunto, para facilitar, vou colocar Stories também. E aqui no conjunto de anúncios, agora eu vou editar o posicionamento. Tá? Então, eu venho aqui, lá no posicionamento, vou ativar Stories, tá? E eu vou desabilitar o feed. Tá? Ou seja, eu vou deixar só o Stories. Tá? E agora eu preciso subir uma peça 1080 por 1920, ou seja, 9 por 16, tá? A proporção dela. Deixa eu ver se o Leandro mandou para mim, eu tenho certeza que mandou, senão ele vai puxar minha orelha e falar que não mandou, eu vou puxar a orelha dele. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu mandei stories dessa, não. Tá, mas se não mandou, eu tenho outro exemplo aqui. Tem outras. Posso botar aqui um videozinho, tá? Deixa que eu monto aqui no ao vivo rapidinho. Vamos lá. Então, aqui eu vou montar 1080 por 1920. Aqui está o Illustrator que eu uso. É uma peça que você pode ver que ela está na vertical, né? Vou colocar ela toda preta e aqui eu vou escrever rapidinho Stories. Vamos lá. Beleza. Ok. Show. Vou salvar ela como... Aí eu posso salvar, gente, a peça tanto como JPEG, né? Como também posso salvar como PNG ou então GIF, tá? A única coisa que o Facebook não deixa é você fazer um anúncio animado de GIF, infelizmente. Já teve uma época que ele deixou, hoje em dia ele não deixa mais. Vou colocar aqui no Downloads. Beleza. E eu vou subir ela agora. Vamos lá.
de trabalho. Show. Vamos lá. Stories. Aí, gente, vamos lá. O que eu faço aqui? Eu venho editar a imagem, tá? Alterar a imagem, enviar, e aqui eu vou pegar essa peça horrorosa que eu fiz, mas só para mostrar para vocês, tá? Ela vem no formato. O que é importante a gente lembrar também, gente? Assim como no Domain Ads, a gente vai ter que seguir aqui a validação de texto na peça, tá? Então, é super importante você subir a peça também no Text Overlay. Uma dica, sempre quando você for preparar peça para campanha no Facebook e no Instagram, procura sempre colocar o conteúdo junto. Porque, por exemplo, se você coloca o conteúdo aqui em cima, se você coloca um conteúdo aqui embaixo, e se você coloca um conteúdo aqui, aí você pode falar, poxa, mas espera aí, isso aí não tem 20% de texto. Beleza, mas o Facebook, ele faz o cálculo, ele pega essa peça aqui e ele divide em cerca de 36 quadrantes. Ele coloca 6 colunas e 6 linhas aqui. Se você tiver texto preenchendo alguma desses boxes, ele vai entender com que você tem texto e aí ele não vai deixar você subir. Por isso que as peças de Facebook, para a gente conseguir colocar mais texto, essa é uma dica, procura sempre colocar o conteúdo em texto agrupado, que aí você vai conseguir escrever um pouquinho mais na peça. Show? Então, aqui está o Stories, né? E aí, caso eu queira subir a campanha de Stories, eu venho aqui, né? E aí basta publicar e a campanha já vai para o ar. Beleza? Então, gente, só para a gente fechar aqui um pouquinho, até um pouco em cima das dúvidas do post do Felipe. Felipe, é o seguinte, aqui, cara, a gente tem agora, dentro da plataforma, né, aqui você consegue ver os principais dados da campanha, né? Então, aqui a gente teve uma campanha que a gente subiu lá, ele teve cerca de 5 pedidos, né? E aí a gente vai fazer uma análise rápida aqui, só para te mostrar o que você pode ver de métrica aqui. Aqui você tem todas as métricas possíveis do mundo aí, né? Tem muita coisa que você pode analisar, mas como padrão, ele traz para a gente, né, as principais métricas, que são alcance. O que é o alcance? O alcance são quantas pessoas que foram atingidas por aquele anúncio. Ele traz as impressões, que é outra coisa. Impressão é quantas vezes o anúncio foi exibido. E aí tem muita gente que fica na dúvida. Poxa, Chicão, peraí, eu tive mais impressão do que alcance? Como assim? Exatamente. O Facebook, ele tende a exibir, e você consegue limitar isso, poxa, numa campanha mais avançada, ele tende a exibir o número de impressões maior por pessoa, porque ele entende que a pessoa ela está navegando ali, mas com muita gente acontece que, cara, às vezes, pô, se você está passando o feed ali, mas você nem presta atenção. Então, ele conta ali como uma impressão, mas ele faz questão de mostrar para você de novo, até para ter certeza que você viu, ou seja, isso a gente chama de frequência. Quando a gente pega as impressões e a gente divide pelo alcance para a gente entender a frequência de exibição de anúncio para cada usuário, tá? Uma frequência ideal aí gira em torno de 2.3 a 3.5, alguma coisa assim, tá? Outra coisa também que você tem que ver, o Felipe, pessoal, todo mundo, vamos lá, é o seguinte, o valor gasto, que ele é super importante para você entender o quanto você fez investimento, sempre lembrando, sempre quando você for fazer uma análise, é muito importante você vir aqui no calendário e você definir esse período de análise, tá? Quando a gente fala de campanha de performance, geralmente a gente fala de uma campanha mensal, tá? Que é quando você vai sentar com o cliente, você vai definir com ele a verba, quanto você tem para gastar e como você vai gastar, tá? É super importante também você dividir essa verba pelo resultado. Então, aqui, você pegar, por exemplo, como essas duas campanhas que a gente subiu, ela tem o objetivo de clique no link. Você, aqui no caso, a própria ferramenta já faz isso. Ela pega o valor que você investiu e ela divide pelo resultado. E essa vai ser a sua métrica principal de campanha, tá? Se você estiver fazendo, por exemplo, para conversão, que era o caso da Karina, eu acho, lá da loja, aqui você vai ter o quanto você está pagando por compra naquele período, né? Se você estiver fazendo, por exemplo, poxa, campanha de geração de contato, mesmo acontece, envio de mensagem, isso é super importante, tá? Aqui está a frequência que eu já falei. Aqui tem os cliques únicos, o que é super importante. O Facebook, ele conta, gente, tanto os cliques no link, como também os cliques na publicação. O que é clique na publicação?
Quando a pessoa clica para abrir a publicação, quando ela para ali para ver, ela clica. Quando ela clica em like, quando ela clica em comentário, compartilhar, isso tudo ele vai contar. Então, o número de clique vai ser muito grande. Mas para você calcular o CPC, tá? O custo por clique, do ponto de vista da performance, você vai calcular os cliques no link. Tá? E aí sim você vai ver porque, efetivamente como a pessoa clicou e ela foi até o site que você está destinando. Tá? No caso aqui, ele está colocando a visualização da página de destino, né? Mas se a gente vier aqui em colunas, personalizar colunas, a gente vai ver aqui que ele tem tudo isso aqui de métrica que a gente pode pegar. Tá? Muita coisa, bastante coisa aí, e a gente pode pegar. E assim como a gente pode criar mais métricas também, a gente pode falar para ele que quer fazer outras métricas, isso aí é bem mais avançado. Tá? O que mais? Além disso, aqui também já tem algumas métricas aqui, por exemplo, pré-definidas. Então, se você, por exemplo, tiver uma campanha de engajamento, para você vai ser mais interessante você vir aqui em envolvimento e aqui você vai ver quantas pessoas que comentaram a publicação, quantas pessoas que salvaram a publicação, compartilharam, clique no link. Isso aqui é um tipo de relatório muito interessante para você mostrar para o seu cliente, no caso do Felipe lá, que ele tinha uma campanha não focada tanto no resultado, mas sim numa campanha mais de engajamento. Então, isso faz muito sentido para o cliente, para ele entender um pouco a ideia do engajamento. As reações da publicação, o que ele faz? Ele soma todas as ações em cima daquela publicação, desde cliques, comentários, curtidas, compartilhamentos, etc. Tá? Tem também uma nova aqui que é super importante, que é essa aqui com vídeo também. Tá? Então, você consegue ter uma ideia de quantas pessoas viram 25% do vídeo, 50% do vídeo, 75%, 95% viram o vídeo inteiro. Tá? Isso consegue te dar uma ideia, te dar um norte para ver se o seu vídeo está com uma cópia persuasiva, se ele está interessante, se as pessoas estão indo até o final, se ele está fazendo sentido para aquele público. Então, são métricas aqui que você pode ver também. Tá? E, além disso, aqui tem todas outras métricas aqui. Bacana? Bom, gente, então acho que é isso. Tá? Eu acho que, assim, caso vocês sigam esse passo a passo, cara, já dá para fazer uma campanha tranquila para o restaurante. Cara, 99%, com certeza, 99,9% de chance que você vai ter resultado, tá? Você seguir esse passo a passo direitinho, você vê que, assim, dá trabalho sim, mas é simples, né? Eu acho que eu tentei botar o mais mastigado possível, mas um formato aí com que vocês já consigam vender esse serviço para o cliente, né? Realmente, poxa, se for pensar alguma pessoa que esteja lá atrás do balcão, tendo que atender, comandar funcionário, isso é um trabalho difícil para ele, mas para a gente aqui, que já tem um certo conhecimento de tecnológico, então, até também, se eu não me engano, foi a Misa e acho que a Varesca, não lembro, que estão começando agora também. Eu acho que exercitando um pouquinho dá para pegar e já está aqui um exemplo em que você pode vender um serviço de performance aí para algum restaurante próximo, para algum amigo que tem algum restaurante e você já consiga monetizar. Tá? Espero ter ajudado muito aí e agora eu quero abrir para dúvidas para a gente ir sanando as dúvidas. E aí, como é que foi a aula, hein? Espero que você tenha adorado a aula, tenha sido muito positiva para você, porque realmente eu fiz com muito carinho, tá bom? E agora a gente vai combinar o seguinte, você vai colocar em prática, porque eu tenho certeza que você vai ter resultado, tá bom? Outra coisa, eu quero te fazer um convite muito especial. Estou abrindo a minha comunidade agora, a comunidade Fala Chicão de Tráfego, onde nela eu vou compartilhar toda essa experiência que eu adquiri ao longo dos 10 anos de marketing digital e mais de 1 milhão administrados em anúncios dentro do Facebook, Instagram e das principais plataformas de anúncio online. Tá? Eu quero ajudar você, que é pequeno empresário, você que é freelancer, você que quer aprender a fazer mídia de performance, mídia online, a ser um gestor de tráfego. Eu quero muito ajudar você a funcionar. Toda semana eu vou gravar um conteúdo profundo, assim como esse que você viu aqui, e ele vai ficar disponível dentro de uma área de membros, onde vão ter várias categorias e separadas por temas, tá? Todos eles conteúdos gratuitos para que você execute e você consiga ter resultado. Além disso, você vai ter acesso a uma comunidade fechada no Facebook, somente para membros, onde você vai poder colocar as suas dúvidas, eu vou tirar suas dúvidas, e você também vai poder ver um pouco as dúvidas das outras pessoas que estão também na comunidade.
E para fechar, você ainda vai poder sugerir e participar da escolha dos próximos temas dos vídeos que eu vou gravar. Olha que bacana. Então, quero ajudar muito a você que está aí a ter resultado no marketing digital. E o melhor disso tudo, para as 100 primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou estar dando um desconto de 75%. Tá? Quanto é que você vai investir para isso? Apenas R$ 27,00 por mês. Tá? Durante um ano, você vai ter acesso a 48 conteúdos profundos, assim como esse que você viu, focados em marketing digital. Aprendendo muita performance, Facebook Ads, Google Ads, vai aprender também um pouco de análise de dados, Tag Manager e muito mais. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, se você quiser aprender de verdade a fazer anúncio na internet ou gerar resultado para o seu negócio, clica logo aqui embaixo e se inscreve na comunidade. E lembre-se, essa oportunidade é apenas para os 100 primeiros. Te espero lá. Um abraço!